Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida e sobre a sua família, amém? Meus irmãos, minhas irmãs, glória a Deus. Mais um dia aqui juntos para falarmos mais um pouquinho das coisas do Senhor, para fazer o nosso devocional. Eu digo nosso porque não é só meu, nós fazemos juntos o nosso devocional, né? Todos nós precisamos ter um momento, um tempo diário para falar com Deus, para poder aprender das coisas dele, para orar, e é gostoso saber que eu faço isso junto com os irmãos. Claro que eu me preparo antes, né? Já faço minhas orações, faço minha leitura, para estar aqui com os irmãos, para poder trazer uma palavra, né, interpretada aos irmãos, porque isso é muito importante, que afinal de contas, o devocional precisa ter aprendizado, precisa ter memorização da palavra do Senhor, porque já disse, por meio dessa palavra é que o Espírito Santo nos revela, né, os mistérios de Deus, nos revela a palavra interpretada por meio do Espírito, não é assim? Hoje um pouquinho menos frio, né? Tô sem touca hoje, cabelinho tá aqui exposto, né? E estamos aí mais uma vez com muita alegria. Meus irmãos, hoje nós falaremos sobre Romanos 11. Meus irmãos, estamos caminhando aí para o final desse livro fantástico, né? Quando eu era recém-convertido, eu via o Novo Testamento, sabia das cartas paulinas, mas eu não fazia ideia, né, qual carta era que tipo de conteúdo. Para mim era tudo igual, né? Para mim era tudo assim, era uma defesa da fé, era, né, fazendo menção a Cristo, porque era Novo Testamento. Então é interessante que quando a gente vai aprofundando no estudo da palavra, a gente percebe que cada livro tem um propósito. Assim como cada evangelho tem um perfil, traça o perfil de Jesus, né, mostra Jesus sob um ponto de vista tanto daquele que escreve quanto para aqueles os quais é direcionada a palavra. Nas cartas de Paulo também o perfil é parecido, né? E a gente tem observado aqui que em Romanos, né, é uma carta como se fosse um advogado, né, falando em favor, né, de uma parte, né, e advogando, né, em relação a uma outra parte. Então aqui a gente vê Paulo, né, advogando, né, entre os judeus, argumentando aos judeus em favor dessa nova fé, em favor da fé em Cristo Jesus. Jesus precisa de advogado? Não, ele próprio o é. O próprio Jesus é um advogado nosso diante do Pai. Mas aqui Paulo precisava interpretar essa palavra, porque os judeus eles tiveram muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo, de reconhecer que havia um novo tempo, que o Messias prometido no Antigo Testamento já tinha nascido, crescido, desenvolvido seu ministério, morrido na cruz em expiação ao meu e ao seu pecado e ao pecado deles. Então eles tiveram muita dificuldade. E Paulo, nesse livro de Romanos, ele contra-argumenta, ele quebra todas as interpretações em contrário, todas as objeções são removidas, são discutidas. Então Paulo, nessa carta de Romanos, ele trabalha tudo isso. Eu vou começar esse livro de Romanos lendo o último, esse capítulo de Romanos, lendo o último versículo, né, que diz assim, ó: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Por que eu li esse versículo inicialmente aqui no nosso estudo, meus irmãos? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, Deus, ele é soberano. É algo que o povo judeu, ele perdeu essa percepção com o tempo, porque ele passou a achar que a criatura agora estava no lugar do Criador. E quando Paulo fala isso, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, ele quer dizer que Deus faz tudo o que lhe apraz. Deus escolheu o povo judeu, mas esse povo judeu se perdeu no meio do caminho. Tanto é que esses judeus desse tempo de Paulo já eram judeus remanescentes das 12 tribos. As 10 tribos do norte já tinham se perdido, e as 10 e as 2 do reino do sul, Benjamim e Judá, estavam nesse processo. Já havia muita religiosidade, muita arrogância, porque nós somos um povo escolhido,
né? Bastava ser consanguíneo, bastava ir à sinagoga e ouvir a Torá, que estava tudo bem, né? Mas Jesus, ele vem para poder resgatar não só os judeus, né? Aqueles que se converterem, porque poucos se converteram, né? Até hoje o povo judeu aguarda, né, o Messias, mas ele enxertou, né? Aí Paulo fala, né, nesse livro de Romanos, Deus fala do ramo que não é da oliveira, é enxertado na oliveira. E essa oliveira é a igreja, né? Essa oliveira é o povo de Deus, né? Então, alguns ramos são cortados e outros são enxertados. E Paulo dá essa alegoria para mostrar para esse povo que eles já não eram, pós-Cristo, não era apenas o povo judeu com acesso à salvação. Agora não era pela lei, agora era pela fé. Então, Paulo usa a alegoria dos ramos da oliveira para mostrar que um ramo enxertado, inclusive ele chama os gentios, nós gentios, de ramo selvagem, né? Mas foi enxertado. E se foi enxertado e se nasceu, virou parte da oliveira e passou a fazer parte, né, dessa nova igreja, desse novo povo. E agora não é mais pela lei, agora é pela fé. E pela fé, recebendo a graça de volta, a graça de Cristo. Não é porque é de graça a salvação, mas você precisa querer a salvação, né? Então, Paulo enfatiza essa necessidade, né, do povo judeu abandonar o velho rito e acessar a graça por meio da fé. Inclusive Paulo fala a respeito de Elias, né, que Elias, né, se entristeceu, né, Elias, quando ele teve aquela depressão, né, Deus chega para ele e fala assim: Elias, eu reservei para mim 7.000 varões que não se curvaram a Baal. Desde aquele tempo, isso no Antigo Testamento, no tempo dos profetas, Deus falando com o profeta, não é pelas obras apenas, é pelo coração, é pelo que está no coração. Porque pelas obras você faz algo, mas às vezes a obra está desconectada com o coração e com a mente. E aí Deus fala para Elias: eu reservei 7.000 que não se dobraram. Quando não se dobra, um homem e uma mulher de Deus não se dobra a um ídolo, não se dobra a um demônio, ela está fazendo isso só com o corpo? Claro que não, ela está fazendo com o coração, com o entendimento. Eles não se dobraram a Baal. Então Deus, nesse momento, aqui Paulo mostra que lá no Antigo Testamento, com Elias, o povo judeu já não era de forma unânime e completa, todo ele salvo, porque precisava, tinha um critério, tinha que estar com o coração, tinha que ser correto diante de Deus. Davi, ele adulterou, né, com Batseba. Davi enviou o marido dela para a guerra, Urias, para morrer. Davi fez algo horrível, terrível diante de Deus, mas a Bíblia diz que ele tinha o coração, que ele era segundo o coração de Deus. Davi era segundo o coração de Deus. A despeito disso, porque depois ele se veste de saco, ele se arrepende e a história dele muda completamente, né? Depois até o profeta Natan, né, faz uma profecia que dali para frente a vida dele seria a base de espada e de sangue, e assim foi todo o reinado dele. Mas mesmo no meio desse cenário, Deus sempre viu em Davi um homem correto diante de Deus, sempre tomando as decisões com base na palavra do Senhor. Então Davi é o rei mais famoso da Bíblia, não é à toa, porque Davi era um homem de Deus, ele confiava em Deus. E aqui Paulo mostra claramente que o coração é importante. E nessa nova etapa, na etapa da fé, na etapa da graça, mais ainda, porque precisa haver fé no Filho de Deus, não mais em Yahvé apenas. Yahvé agora mandou o seu filho, Yeshua, para poder se dar na cruz pelos nossos pecados. E agora é pelo Filho. E se os judeus não crerem no Filho, não tem salvação. E essa defesa, Paulo aqui, ele destaca tudo isso. Paulo aqui, ele mostra tudo isso, para que eles possam volver o seu coração a Deus. Porque é importante também destacar que quando Jesus veio,
né, o povo judeu não foi removido, né, do plano de Deus. Pelo contrário, o povo judeu teve acesso primeiramente às coisas de Deus, tanto é que Jesus ele veio para os seus, só que os seus não o receberam. É importante também destacar que o povo judeu continua sendo o povo santo, até porque que o anticristo, quando ele se manifestar, ele vai se manifestar lá no terceiro templo em Jerusalém, diante e no meio desse povo de Israel. Então, Paulo deixa muito claro porque Deus fala assim, né, que é a questão de ter o coração endurecido para Deus. Na verdade, Deus não fechou a porta para os judeus, mas ele sabia que por conta da legalidade da lei, da dureza, né, deles em servir a Deus por meio da lei, ele sabia que essa porta seria estreitada, né, com Jesus, porque poucos, Deus conhecia o coração dos judeus, sabia que poucos acessariam a Cristo por oposição, deixariam de aceitar Jesus porque eles estariam opondo a ele por excesso de lei, por excesso de liturgia. Então, Deus, por conhecer o coração dos judeus, Deus permitiu que algo, né, fosse instalado no meio deles, sabendo então que eles se endureceriam e rejeitariam a Deus. Então não foi que Deus rejeitou os judeus, Deus apenas criou um novo desafio, uma nova porta, um novo caminho, que ele já sabia que pela dureza do coração dos judeus muitos não se converteriam, mas muitos se converteram. E esses que se converteram, eles foram os precursores da igreja cristã. Que é um exemplo? Os 12 discípulos. Todos eram judeus, todos eram judeus, todos os discípulos de Jesus, e foram os grandes propagadores da graça por meio de Cristo Jesus e os precursores e os inauguradores dessa igreja primitiva que cresceu tanto e continua crescendo, que nos alcançou 2000 anos depois. Então, o povo judeu é um povo, continua sendo o povo de Deus, mas só que hoje o povo judeu já não é mais por uma descendência consanguínea, hoje é pela fé, e pela fé nós acessamos a Jesus. Amém, meus irmãos? E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante que eu possa passar para vocês. É isso mesmo que eu já passei para vocês, né? Então saiba, em Romanos 11, um ramo selvagem é enxertado na árvore, a árvore é o povo de Israel, as raízes é Cristo, né? E nós hoje fomos aceitos. Aqueles que foram removidos dessa árvore, cortados, são aqueles que tiveram seu coração endurecidos e desobedeceram a Deus. E glória a Deus que nós gentios tivemos acesso, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e Deus, creio que Deus, desde o início, né, que ele chamou Abraão, prometeu ele fazer dele uma grande nação, eu creio que, né, Deus queria, no final, não é que todos os povos tivessem acesso a ele, porque Deus não faria, né, Deus tem os seus propósitos e as suas estratégias, né, e Deus, em algum momento, ele daria acesso para nós, os gentios, e glória a Deus que nós vivemos um tempo que nós temos acesso a Cristo. Imagina no povo de Israel, somente o povo de Israel era, né, salvo, né? Todos os outros povos eram inimigos de Israel. Então tinha dois povos, o de Deus e o inimigo de Deus. Hoje não tem isso. Hoje todos os povos, independente da origem, da nação, do sangue, se aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, acessar ele por meio da fé e receber da graça, é salvo e é enxertado nessa oliveira. E glória a Deus por isso. Então eu creio, meu irmão, que eu tenha sido bastante claro, né? Continuo dizendo que o livro de Romanos não é fácil, mas o Espírito Santo interpreta para nós e nos mostra e nos orienta. E glória a Deus que tem sido assim cada devocional. Deus tem permitido que a gente possa crescer em entendimento e em conhecimento. E lembrando, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dele, por ele, para ele. Amém? Glória a Deus mais uma vez. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigado. Obrigado porque nós temos entendido que pelo Senhor, para o Senhor,
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Obrigado porque nós temos entendido, Senhor, que todas as coisas são para o Senhor, pela sua vontade, te pertencem, e o Senhor é o motivo final de todas as coisas. Queremos, ó Deus, crescer nesse entendimento, saber que o Senhor é soberano, saber que o Senhor faz tudo o que lhe apraz, que nós precisamos nos adaptar. Nós precisamos ter alegria em saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Baixar a nossa cervical, baixar e cravar os nossos joelhos no chão. Que nós possamos, Senhor, baixar o nosso ego, diminuir o nosso ego. Oh Deus, que nós não sejamos como os judeus desse tempo de Paulo, que o ego era muito forte, era muito intenso, não se permitiam acessar a salvação. Que nós possamos ser vazios, nós possamos ser prostrados diante do Senhor, porque o local mais alto que um cristão pode chegar é aos pés de Jesus Cristo, prostrados. Eu quero te agradecer em nome de Jesus por estar aprendendo assim, por estar ensinando os meus filhos assim, estar ensinando os meus irmãos aqui nesse devocional dessa mesma forma. Pai amado, Pai querido, muito obrigado. Quero pedir perdão pelos meus pecados, Pai. Quero pedir, Senhor, que o Senhor venha me limpar, que o Senhor venha me dar, ó Deus, um dia de paz, um dia, Senhor Jesus, na Tua presença, que eu seja aprovado pelo Senhor, que a Tua graça me alcance, em nome de Jesus. Oh Deus, oro pelos enfermos, oro sabendo que segundo Suas pisaduras, Jesus, nós todos somos curados. Oro que o Senhor venha trazer cura para essa pessoa que está comigo nessa oração. Oro para que o Senhor venha renovar o ânimo, renovar a fé dessas pessoas. Oro para que todas as dificuldades, Pai, todas as pedras de tropeço, Senhor Jesus, que tem impedido essa pessoa de prosseguir, que ela já tenha aprendido, Senhor, com essa dificuldade e possa acessar, ó Deus, a libertação. Em nome de Jesus, traz paz para esse coração, traz alegria, traz ânimo, disposição e visão espiritual. Quanto a esse ministério, quero abençoar esse ministério de devocional, Pai, dessa oração da manhã que o Senhor tem permitido fazer. Oro a Deus para que esse vídeo possa circular. Oro a Deus para que os meus irmãos entendam, Deus, a necessidade de ajudar, ó Deus, nessa corrente. Oro a Deus para que esses poucos que têm assistido, Pai, possam ser impactados, possam ter suas vidas mudadas, Pai. Porque a festa no céu, quando um único crente, uma única pessoa, um único descrente se arrepende. E em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque mesmo sendo poucas visualizações, há, ó Deus, grandes coisas acontecendo na vida das pessoas que têm me acompanhado aqui, Pai. Em nome de Jesus. O Senhor sabe todas as coisas e eu me rendo e me prostro diante da Tua vontade, Pai. Te agradecendo por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Deus é bom. Tenha um dia de paz, de alegria, força, disposição e nunca tire os olhos da cruz. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.